E aí, meu povo, como é que vocês estão? Salve, eu tô bem minha demais. galera. Elenco meio reduzido, não sei se deu pra perceber. Infelizmente a gente tá sem o Heitor, que seria o Wilwin, personagem que vai aparecer hoje, e o Vitor não conseguiu comparecer. Mas a gente já tem muito tempo que tá ensaiando e tentando fazer essa mesa acontecer. E Essa volta de temporada. o João também, né? Sim, a gente tá sem o Joãozinho também. Tanto é que vocês podem ver uma diferença um pouco No cenário. Layout. cenário, layout e tudo por assim dizer, e também um pouco no áudio, porque agora a gente está tentando ter um áudio um pouco mais limpo e melhor para todo mundo. Com um pouco mais de qualidade. Um pouco mais de qualidade. A qualidade eu acho considerável. Tá boa. Tá top. É porque, vamos lá, gente. Comparado A gente tá gravando com agora, a a gente vai descobrir temporada depois. 1, a gente está tentando ter um áudio um pouco mais nítido. Não quer dizer que na temporada 1 não tivesse, mas a gente tinha um microfone para todo mundo. E agora a gente está tentando colocar um microfone para cada um, para que vocês consigam e escutar a orelhinhas gente que melhor. servem de ponto, que eu recebo aqui da produção, através da orelhinha Então, sintética. existem episódios perdidos que foram gravados. Épicos. Nossa, Magnífico. Plano e sequência, pique 1984. Pra quem histórias segue- maravilhosas, inclusive. Para quem segue no Instagram, provavelmente viu Making offs. os making-offs viu os making-offs do episódio. Infelizmente esse episódio ele não vai rolar. Porque tivemos problemas de áudio justamente nessa parada de configurar o áudio individual de todo mundo. Acredite, tivemos muita dor de cabeça. Ainda estamos tendo, para falar a verdade. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro episódio agora deve estar saindo em alguma parte de junho. Aham. E a gente está tentando gravar desde março. Fevereiro, não? Fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Desde fevereiro. Ou seja, existe ali um processo que a gente está sofrendo já há algum tempo. Mas é pra ficar mais legal pra vocês, pô. E espero que dessa vez esteja. Vocês estão vendo só a diferença de qualidade na minha câmera, vocês estão vendo um pouco menos resoluto, digamos. Com a resolução Menos menor. Lex Luthor. Cara, ainda tô bem brilhante. O Lex Luthor aqui ainda tá forte. Tá pra regado. caralho. Mas é por isso mesmo. A diferença de membros é porque o Heitor, ele, por motivos da vida, ele não tem tempo mais para poder fazer a gravação com a gente. O Joãozinho também é a mesma coisa. Então, tá reduzido o nosso cast, nosso elenco. O Vitor deveria estar aqui hoje, mas aconteceu alguns problemas, ele acabou não tendo. E a intenção é sempre expandir. A gente já teve nossos convidados da primeira temporada. Na segunda temporada também, uma renovação de tudo aquilo. A gente está começando. Inclusive, já tem pessoas programadas para convidados aí futuros. Inclusive, já existiu mesa zero. Na verdade, existiam uns 3 mesas zero. O que aconteceu? Se a gente for considerar tudo que aconteceu, teve mesa 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Teve algumas mesas zeros aí. Teve algumas mesas zeros. Mesas testes também. Tá tipo os pilotos de Sim. Game of Thrones. Cara, um piloto, Game of Thrones deu certo. Só que os graças pilotos a Deus. foram muito bons. Não, teve uma sessão que teve um plano sequência pique 1917, irmão, que vocês perderam. Só essa? Perdeu Nossa, muita mas de coisa. plano sequência só A mesa 0.1 mesmo, que era para ser a mesa gravada, foi foda. teve a mesa principal, o pontapé, vamos dizer assim, teve cenas ali que foram muito boas. E a gente vai relembrar dessas cenas ao longo da aventura que a gente vai estar tendo. Porque no final de contas isso é um RPG, pô. E Exato. RPG é uma parada que é uma história construída ao longo do tempo. E o que a gente tem agora é um pouco de tempo. Então vamos aproveitá-los. Bom, se ninguém tem nenhum recado, saudade, Heitor. Dica, Verdade. sempre compre equipamento escalada. Equipamento de escalada ou calada? Escalada. Equipamento de escalada. Se o Lemon tivesse aqui, ele ia falar patrocínio BIC. Patrocínio Bic. Me vê isqueiros. Preciso. Preciso de vários Canetas, isqueiros. lápis e por aí E vai. dá o play, maca!
Estamos de volta. E o Vitarães quase se matando aqui pra morrer. O que aconteceu contigo? Mano, eu não queria. Eu não sei. Eu olhei pro sua careca e queria começar a rir, cara. O que tá de engraçado na minha careca, cara? Não tem A nada falta de cabelo? engraçado. É a calvície ou a careca? A careca. A calvície é um problema de saúde que atinge em torno Não é de. saúde não, cara. Eu não sou um... Não é saúde, Eu não tenho problema de saúde. Caralho, cara. Então, é genético, igual o seu será que eu ganho organismo. um benefício? Vou colocar mais barato? Será que eu posso ser calvo? Toreto... Você vira presidente com mais facilidade, ó, A Alex. calvície é que Estados nem o Unidos. daltonismo, é um problema genético. Ai, meu Deus do céu. E interessante. Mas é engraçado que é um problema genético que começa com alguém. E, por exemplo, você pode ter uma família inteira que tem cabelo, aí do nada você é calvo. E é isso. Eu aí não sou esse passa- caso, tá? Seu pai manda fazer Eu um não sei exame se de calma. DNA. E aí passa a ter dali pra frente. Dele pra frente já era. Acabou. Ô, meu avô era daltônico. Mas e é interessante, Matheus, você que é um pouco mais conhecido da biologia, me corrija, mas se eu não me engano, tanto a calvície quanto o daltonismo é herdado da genética materna e não da paterna. Até que... Só que o foda é que meu pai é careca. Só que o meu pai ele foi o primeiro careca da família dele. E a minha mãe todo mundo é careca. Minha mãe foi ter cabelo quando ela tinha 5 anos de idade, tá ligado? Ou seja, se fosse herdado do pai, você não escaparia também. Não. Eu já nasci com o futuro disso aqui, ó. De Lex Luthor. Isso aqui já era desde os meus 20 anos. E não vou falar quantos anos que eu tenho agora, porque Nos últimos episódios de Troca dos Mar. nos últimos episódios... Bom, a gente tá... Vocês viram na abertura. Nós temos agora novos heróis. Que estão acompanhando uma vida. Iniciada ali. Alguns escolheram o caminho do Akinatos. Assim como o Wilwin, que era o personagem do Heitor. Assim como o Rinos Yalos, foi treinado ali em Barra Viche. A gente também tem Fogno, que é o personagem do Victor, que não está aqui agora. É um machino. Ele, teoricamente, é uma evolução que existe ali no pequeno início de uma engenharia, como a gente pode dizer. Também temos o clássico e a clássica maga, Niala. Makdugar, classe arcanista, recém-formada. Clássico do clássico. Os nossos companheiros aventureiros já se conheciam há algum tempo atrás. Há cerca de 5 anos antes da Niala escolher o seu caminho a ser seguido como a futura profissão e guia de vida, ela e o irmão dela tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio no templo de Akinatos. Lá eles conheceram Rinos E Ewin. e Will. O Will vocês eu acho que não viram na abertura, porque ele tá fora. Mas ele é um personagem misterioso, vamos deixar assim. Ele é uma nova espécie que surgiu. Ele é o primeiro da sua espécie E da subespécie. E da subespécie. e da subespécie. E isso chamou a atenção, porque quando vocês eram adolescentes e sim iniciados, vocês tiveram contato com a Ordem do Ofidicada. Essa ordem criada pelo Nakbagu, aquele, pra quem lembra, ficou vivo, graças ao Wester. Digamos de passagem, por voz do dono do Wester, muitas vezes não se arrepende de ter feito o que fez. Yogan, eu queria te ajudar, cara. Ele achou que ele tinha matado, pô. Ele não tinha o que fazer. Só que ele não sabia que o cara voltava 2 vezes. Graças ao Wester. Graças ao Wester. Bom, passado ao caso, vocês tiveram contato de alguém que se dizia ser esse tal de Nak, o líder das Lunas Ofidicales. Ofereceram a vocês chances de serem maiores do que vocês poderiam alcançar naquele prospecto de vida que tinha ali. Felizmente todo mundo negou e os anos se passaram. Paulo sofreu um acidente onde ele perdeu um dos membros do braço, por ser mais específico. E depois que ele se formou, ele acabou tendo um pouco mais de contato. Ele decidiu aceitar aquela presença do Ofidicales
Infelizmente, Niala, a irmã adotiva do Pogno, porque o Pogno é um Lacertan e a Niala é um Vanidíssimo. Então, depois a gente um pouco entra nos backgrounds dos personagens. Mas nesse processo a Niala recebeu uma mensagem, um convite. Na verdade, meio que um pedido inocente para uma garota cair na armadilha. E ela decidiu fazer o mesmo. Ela reuniu aqueles que tiveram contato com o mesmo evento há 5 anos atrás, o Ewan e o Rhinos, porque ela já tinha chamado eles também para a formatura. Afinal de contas, o Pogno e a Niala são podres de... Eu sou rica! Muito. Gente, vocês não têm ideia. Eles são ricos o suficiente para poderem ser ricos. Então é bem rico isso. Coisa de rico. Ai, gente. Eu deixo só a palavra rico como um conceito, porque o dinheiro ele é meio que... Ai, gente, para, eu só herdei alguns milhões da minha mãe. Alguns mil. Alguns mil, né? O que naquela época Era milhões. Muita coisa. Pensa no sentido deles serem uns boomers, comprando casa, onde eles compravam uma casa com tipo 3 chicletes, 2 pastel e 5 sandálias. É esse tipo de rico que eles são. É isso. E vocês foram numa viagem para a 13ª ilha das Ruínas de Chantra. Lá vocês encontraram o Rino. Vocês encontraram o Paulo, que tinha meio que aceitado a iniciação do Zofio de Kalos. E graças a algumas conversas e negociações, vocês acabaram sendo meio que livres. No final de contas, colocados para a morte. Enquanto o Ewing, teoricamente, trocou a liberdade dele para a salvação de vocês. Vocês pipocaram um maluco de várias formas. Bala, magia e mordida. Exato. Foi uma mistura de Regresso, Frieren e Cidade de Deus. Cidade de Deus. O que foi muito... Vocês perderam. Muito maluco. Porque tipo, era aquela filmografia do Cidade de Deus com magias, Frieren e ao mesmo tempo Urso do gigante. Regresso. E o DiCaprio é um lagarto. É. O que foi Inacreditável. inacreditável. Depois disso, vocês tiveram uma reunião aguardada e atrasadamente foram para a formatura da Niala. Formatura feita em casa, em Stoikia. Infelizmente, no outro dia, após a celebração de vocês, Stoikia foi atacada. Um ataque terrorista. Onde o pai do Pogno e da Niala acabaram falecendo. Reconhecido pelo Pogno. Vocês foram resgatados, mas digamos que recrutados também, por uma pessoa que vocês já encontraram antes, onde ela revelou a verdadeira identidade dela, sendo outra pessoa. Ela incumbiu vocês a talvez uma certa missão, uma sementinha, o que foi o suficiente para ela já aceitar e no nome de todo mundo colocar todos vocês nesse processo. A gente tem sempre um oferecer. Eu falei pros caras tudo, ninguém vinha. Eu falei que eu queria ir sozinho. Os lembra- caras que foi. Não, lembrando que o Pogno já tinha uma tendência a ir por esse caminho. Então só foi um incentivo para ele não, se também. é assim, Niala vai ser o novo Irving. Tivemos incentivos necessários. O que depois desse ataque terrorista horrível, escombros, inventarias, vizinhos mortos, companheiros de infância falecidos, vocês decidiram acatar essa certa missão, recebendo alguns itens específicos que permitiam vocês a mudarem de aparência. Exatamente. E partimos pra vingança, que essa é a realidade. E vocês partiram para o primeiro encontro, onde vocês deveriam, os três, encontrar Hatred Daljak. um dos únicos antromanos que vivem ali no distrito das Patas, na região do Diáfanes. A Niala enganou seus companheiros, decidiu partir sozinho um dia antes, deixando assim Pogno e Rhinos para trás.
iniciamos a chegada depois de uma Conturbada. Uma viagem conturbada. Uma viagem conturbada. Exato. Nossa, a Niala, menino. Foram 2 4, mano. Vocês tiveram perdas na caravana de vocês. Pro Diáfonis. Você quase foi uma delas. Kit de escalada. Mas você sobreviveu. Você fez algumas Que amizades. O Ferral, que é um Roshgar Sofosteno, gente fina. Ferral, A você Piona. tá colocando- Não. O Ferral era outro cara. Não. É a Piona Exato. e o Cauim, que é um Lacertan. Um Lacertan meio gente boa, fortinho, que quer sempre ajudar. Me carregou e tudo. Ah, você tá falando Verral. Verral. É eu esqueci de W, é W-E-R-R-A-L. O Verral, Exatamente, é Verral. O Verral. É porque tinha um Ferel. O Ferel é outro cara. Ferrel é o outro cara, não. É Tem que outro corrigir cara, aqui é o Verral. então. Tem que corrigir Exato, aqui exato, então. exato. Começamos já com retcon. E o outro, qual que é o nome do Lacertan? É Caiun-In? É o nome chinês? Como é que é o nome? É Carvin o nome dele. pô. Carvin. Caiu. Eu tô igual o Faustão, bicho. Eu não entendo minha letra. Essa fera aí, meu. Tá ruim, viu? O cara escreveu qualquer coisa, ele começou, é com C. E é isso aí. Caligrafia da lenda. Qual é o nome dele? Carvin. Gente, eu aprendi só a escrever a lenda. Que doideira. Imagina, filho, o maluco só tá escrevendo, você não lê. Ele tem memória fotográfica, consegue copiar os símbolos que ele vê, mas ele não sabe ler aquilo. Tá ligado? Enfim. Bom, você fez seus amigos ali, vocês tiveram um problema. Vocês agora não estão chegando já ali no final do quinto dia de viagem, porque Stoica e Diáfonis não são tão distantes assim. Quando você está numa caravana, obviamente, sozinhos, vocês demorariam pelo menos 8 dias para poder chegar. Um ano. Não, velho. Tem dó, não. Não, vocês demorariam. Tipo daqui, cidade de Goiás, pô. Pô, pensa você indo daqui pra... Cidade de Goiás, 300 km. Uns 8 dias a pé, se você for rapidão. Exato. A cavalo, uns 5. Tipo isso. Mais ou menos Carruagem, tem isso. que ir andando junto e tudo, então... Aquelas paradas e é o esquema. Você, Niala, vê a grande Diáfonis. Diáfonis é essa que... Como posso dizer? Grande e magnífica ao ponto de reluzir a luz do sol. A branquidez que existe vinda do mármore que foi esculpido por metros e metros de altura. Você pode querer fazer para um teste, se você quiser. Eu queria fazer de cultura. Você pode fazer de escultura. Primeiro, antes de qualquer coisa. 5. Você sabe que o Diáfonis foi criado, o centro principal dele, foi criado na última batalha entre os Friats e os Evar. Onde ali um Friat ganhou e aquele território inteiro, depois da fronteira que existe perto de Diáfonis, ficou com vocês. O centro foi criado naquilo. E todo Diáfonis... Foi uma disputa tipo aquela do Aquiles contra o cara, o melhor guerreiro contra o melhor. Exato. E Foi o aí melhor quem contra o ganhou, melhor. ao invés de morrer todo mundo, morreu um só. Correu um só. Perfeito. Foi a primeira Avatos. E tem o nome desses caras? Tem. Qual que é? Não tem nome. A primeira Avatos que sofreu foi a Krella. Crela. A Avatos Krella. E o nosso herói Frias? Ele era o quê? Um Era acertão, um uma- antromano, um bertromano? Era uma Bertromana. Aham. O nome dela era Edris. Edris. É chamada de a conquista do Diáfonis. Foi. Não é uma conquista, foi a Batalha do Diáfonis, né? Depois que esse combate acabou, a fronteira foi definida.
Tanto os Evar ficaram para o sul, quanto os Frias ficaram para o norte a partir dali. Tanto é que o Diáfanes é o ponto mais próximo que existe da fronteira do sul. E hoje em dia não existe mais, porque os Evar fazem parte hoje em dia dos Frias, graças Aos antigos heróis. aos antigos heróis de 120 anos atrás. Na verdade, graças a Aymara, vamos ser honestos. Não é isso. Peões do tabuleiro dela. Não, e se vocês falhassem? Se nós falhássemos, o objetivo dela falharia também. Ela tinha um plano B, C, D, com certeza. Não, mas ia demorar mais não sei quanto tempo. O mérito de vocês, pô. Seguinte, você pediu pra eu rolar um outro teste, era de quê? Eu quero que você faça um teste pra mim de percepção. Percepção. Se você falhar, é um médio. Se você falhar, você me rola a intuição. Tá. Eu tirei 9 no dado mais 1. 10 total. Na percepção. Seguinte, você repara que o Diáfones, quando você vai entrando, além dessa grande estrutura, desse coliseu gigantesco, que cabe cerca de, hoje em dia, 800 mil pessoas lá dentro. Mas cabe mais. O que, hoje em Se dia é apertar o que gostosinho... tem. Hoje em dia é o que tem lá, mas cabe muito mais. Mas existe muita coisa de fora. Você vê que existem pequenas favelas que são formadas ao redor do Diáfones. E ali inicia um pequeno comércio vinculado a assaltos e roubos que você vê das outras caravanas que estão na frente de você. Passando por aquele processo de guardas, identificação e tudo, você consegue ver que existem não só humanos, mas como alguns animais na região. E quando eu falo animais é no geral, tanto aves de pequeno porte, quanto alguns outros roedores que eles cometem pequenos assaltos. Vocês veem que quando uma carruagem para ou não, algum pássaro sempre distrai São utilizados como ferramentas. E no final sempre alguma parte ali, alguma coisa dessa caravana é sempre roubada. Eu vou... E outra coisa que você repara, porque não é um teste tão difícil assim, você passou nos 10, você vê que os guardas não se importam. Parece ser... Cada um se vira. Quando você chega nesse primeiro arco, ele é gigantesco. Ele é muito alto, mas ele é estreito. Quando eu falo estreito, eu não quero dizer estreito cerca de 2 metros. Mas ali uns seus 5 metros de largura. Mas de altura ele tem pelo menos uns 18. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei onde estão as coisas valiosas no... Sabe que você tá carregando elas? É a coisa mais valiosa que tem ali, filho. Ah, é? Nossa, ainda bem que eu Você passei está nesse carregando teste, dinheiro. nesse teste de percepção. Ah, nem tanto, né? Você travou no banco, tá parecendo Receita Federal o resto do meu dia. Ele queria carregar Cara, mas mais, nem- gente. mas Vocês nem- observem isso. Perfeito, mas eu vou... Cara, eu vejo alguma figura humana? Vários? Não, eu falo desses roubinhos. Ah, não. Só os roedores mesmo? Você vê mais animais fazendo isso. E Ó. eles sempre indo pra algum lugar específico, assim. Ok. Perfeito. Não, essa é uma informação muito interessante. Eu consigo perceber alguma coisa, investigar, se eu consigo encontrar alguém que tá organizando essa Pode, você galera? pode fazer uma investigação pra mim. Com certeza. Eu tirei um 6 mais 6, se eu não me engano. 6 mais... Você tem mais 4. 6 Tem mais 4. Você é muito bom de investigar, né? Sou, porra. 3 de inteligência e um pontinho. Eu tenho 4 Real. na maioria das coisas. Você sabe que esses roubos, eles não são... Aleatórios. Eles não são roubos, na verdade. É uma forma de contrabando que eles arrumam. De quando alguma coisa que provavelmente não deveria entrar na cidade chega ali, eles vão lá e retiram aquilo. Você vê pequenas bolsas de entorpecentes e de esporos sendo carregados.
Sendo retirados para não entrar na cidade. Então não é Ser roubo. retirado não. Não é um roubo. Não é um roubo. Isso você consegue ver pela sua identificação. É um trabalho da polícia, por assim dizer. É um trabalho de contrabando, cara. Você consegue ver que tá rolando um contrabando ali. Mas eu queria saber com quem que eu falo pra eu fazer uma amizade com essa galera. Existem vários contrabandistas. É algum que eu consigo conversando pela Não sei. cidade e tal? O que que eu rolo? Não sei, cara. Me fala como na vida real, como é que você chegaria Num contrabando contrabandista. quebrada? Como eu chegaria, primeiro de tudo, eu iria... Você não é ela, assim, não é? Então, Você é uma patricinha, né? Que não entende desses negócios. e o que bandido mais gosta além de uma patricinha? Então, Eu quero ver um cara, assim, um cara dos brabos assim, que eu posso dar uma tapeada nele. Um cara um contrabandista que eu posso fazer uma amizade. quando você tá na fila ali, você vê vários. Você vê várias contrabandistas mulheres também. Você vê entre aprendizes lacertanas, que recipitam essa carga que acaba de ser Desviada. desviada. Perfeito. Eles não parecem reparar que você percebeu isso. Perfeito. Porra, mas eu consigo gravar o rosto de pelo menos eles ali? Consegue. Você consegue ver um lacertano que ele tem escamas verdes, muito claras, tá? Quase reluzentes. Ok. Você consegue ver um antromano de coque, samurai, Aham. com cicatriz no olho. Cicatriz no olho e coque samurai. Você consegue ver uma abetromana ruiva, muito bonita. E ela aparentemente também se veste de uma forma provocativa. Interessante. Você vê Cara, você vê um até mais. Poliatos, Poliato. que ele tá meio que numa posição de gárgula no primeiro andar do diáfanes. Tipo de ave, características. Cara, ele parece uma coruja, ele é marrom com branco, bico curto, muita plumagem, muita pena. Ele parece Perdão, rei- é Ele cinza? parece rei chuchu. Cinza. Marrom com branco. Marrom com branco. Marrom com branco. É seguinte, só na sorte mesmo, eu vou dar uma olhada só pra essa Bertromana. E eu vou rolar um teste pessoal só pra ver se ela me nota. Eu não vou chamar muita atenção, não. Passei nem do fácil. Droga. Sendo fácil. Nem me viu. Vou seguir meu caminho por isso. Você é o caminho. Você consegue seguir aquela primeira entrada que tem antes de você chegar nos estábulos e nos lugares de desembarque. Você vê aquela primeira entrada que você está vindo de Stoiken. Então você está vindo pelo oeste, pelo leste do Diáfanes. Você vê aquela estrutura que é formada de arcos altos, tem pelo menos uns 5 andares ali. Você reconhece tanto casas quanto comércios dentro de pilastras de mármore. Você vê muita pequeno comércio muito chamativo. Eles têm letreiros encantados com mate que fazem uma espécie de luz chamando os clientes ali, enquanto você navega através desse corredor. Você vê que existe um monte de tipo de loja ali. Coisas de... Pôr meu dinheiro nos Você tá peitos. procurando um pet, você tá querendo uma arma, você tá querendo ingressos para lutas específicas. Existe até uma espécie de loja que é um agiota, que ele te empresta dinheiro se você quiser. Eu consigo achar um lugar rapidinho, tipo um cantinho que eu posso entrar sem ninguém me ver, só pra eu Você pode transformar sair e virar nela Você rapidinho. pode sair da... Antes e voltar, eu quero voltar nesse lugar, só que Você quer voltar pro... pra minha forma de Não, Niala. mas você quer voltar pro comboio? Não, eu vou continuar nesse comércio, eu só quero ir no lugar escondido, virar Niala, porque eu tô fantasiada de outra pessoa. Eu vou virar Niala e continuar no comércio, como Niala. Eu faço esse rolê. Teste pra mim de
campanha, né? Mas isso já entrou no Diáfonis? Já tô entrando no Diáfonis. Nossa, eu dei sorte. Fácil. O fácil menor, 4. 4? Cara, ninguém tá prestando atenção em você. Foda-se que você é. Por que eu tive que rolar esse desespero? Existem centenas de pessoas entrando no Diáfonis. Perfeito. E esse é o terceiro ponto que eu queria te descrever. O Diáfonis é muito movimentado. Assim como existem muitos Signing. Bom, você já tá lá. Você sabe um lugar que você tem que ir. Você tem que ir no Distrito das Patas. Distrito das Patas, porque eu tenho que falar com o Beastmaster, né? Exato. Seguinte. Não você, né? O Pogrom deveria. Ok. Você não sabe onde é que é, Aham. obviamente. Seguinte, eu quero fazer uma coisa primeiro. Eu quero comprar um pet. Cara, você vê vários tipos de animais. Eu quero um vendidos. bobinho, Você quer algo que é voador? Você quer algo que rasteja? Você quer algo que seja fofo? Ou você quer algo que seja... Eu quero um corvo. Só pra ele me avisar dos arredores, se é alguma coisa assim, tipo, levar uma mensagem. Não é nada muito, não é de combate, é um corvinho. Ele vai ficar voando no rolê dele, perto de mim o tempo todo, só que quando eu mandar ele vai levar uma carta, ou dar um spec pra ver se tem alguma coisa em volta. Corvo tem uma percepção Um animal boa. treinado. Não, Fernando. Pode ser um filhotinho e eu vou ir treinando aos poucos, ou um já adestrado que você... Ali na entrada, ninguém consegue te oferecer algo desse nível. Eles falam pra você que talvez seja melhor você procurar no mercado de bestas. Ok. Mais um ratinho gente boa tem aí? Só pra um amigo? Tem muito ratinho fofo. Eu quero um ratinho fofo. Gente boa é complicado. Eu quero... Gente boa. E a personalidade dele vai definir sua sorte. Eu quero um rato bad boy em Brother Mill, deixa eu ver. Eu quero um rato não, ratazana, bonitão. Então teste sorte. Né? Tá. Ímpar. Cara, no início ali você encontra uma espécie de roedor, não um rato. Mas ele é algo parecido, porque ele é grande, fofo, ele é redondinho. Ele não tem aquele focinho comprido do rato. Mas ele é esguio? E ele é esguio, ele parece uma espécie de furão. E ele parece muito te adorar. Custa 5 peças. Chama Jarak. Shut up and take my money. Você paga? Eu pago. Eu só quero um bicho fofo, cara. Esse é o Zarak. Os primeiros minutos que você tá com ele ali, ele começa a te morder, cara. Eu vou dar um petisco pra ele. Não pode. Não, mentira. Eu vou soltar uma aguinha na cara dele. Você solta a unha nele. E fazer um lidar com animais. Ele vira pra você. Faz um lidar com animais. Tá olhando, né? Eu tenho lidar, cadê eu tenho? 3. Ele vira pra você e esguicha um líquido vindo do traseiro dele pra você também. Ele é um gambá. Pede muito, meu irmão. Mas ele é fofo pra caralho. Só que ele fede para o caralho. Zarak, a gente vai ter que trabalhar nisso, mas eu acabo de ter ótimas ideias pra sacanear o Pogro. Você tem um gambá. Ok. Tem um banheiro público aí? Que eu preciso tomar um Calma. banho. Você pode sair. Não, olha, eu quero alugar um lugar dessa vez. Um Porque buraco. você alugar um lugar, você tem que chegar lá, você É. vai fazer o check-in, digamos Assim assim. dizer. Minhas Você, próximas que ações você conseguiu chegar com comboio, você vai passar por um... Quanto você acha de 1 a 5, que foi bom, a viagem, toda essa parada, meio mercantil mesmo, sabe? Posso ser o mais agradável possível pra galera gostar de mim? Pode, Uma você pode dar performance. 5 estrelas pra todo mundo. Você... 5 estrelas eu vou Não ainda... precisa rolar não, Zé. Não. Tem que ajudar o trabalhador, porra. E meu próximo rolê vai ser procurar um lugar pra tomar um banho. Depois voltamos aí, mano. Enquanto isso, algumas horas atrás, existe o segundo comboio, que estava indo também em relação ao Diáfonis, tanto com o Rimos quanto o Pogrom. Vocês conversaram sobre a perca do pai do Pogrom e também sobre o que você sentiu em relação ao Wilwyn. Sim. O que aconteceu. Bom, você está ali, do lado de fora, porque vocês pagaram uma viagem que é acompanhada, não é aquela que vocês são levados. Tipo, madame. Você pagou acompanhado também, tá? Foi, né? Que eu fui Foi. até ajudei a galera, é verdade. É mais baratinha, né? Exato.
Vocês estão ali viajando. Você já está vendo de longe aquela grande estrutura branca. Circunferência. O diáfano está a um dia de vocês. Certo. Infelizmente, quando vocês estão andando, uma carruagem trava numa espécie de buraco. Todo mundo para poder ajudar a desatolar aquela carruagem que ficou parada na lama. Enquanto vocês estão fazendo isso, isso foi um teste de viagem, tá? Que aconteceu só para poder contextualizar quem está assistindo. E enquanto vocês estão parados ali para poder auxiliar esse convoio, faz um teste de percepção para mim. Percepção? É com desvantagem, tá? Brabo. 6, 7, 8. Você tem ponto, né? Oi? Tem. Então, Cara, você consegue escutar alguém falando: Atira! Atira logo! Atira logo! Porra! Eu alerto o pessoal. Uma flecha é jogada. Você alerta o pessoal. É. Você vê que a galera meio que olha tipo, você alerta como? Falando o quê? Vão atirar na gente. já chegou o disco voador. Você vê que um deles fala: atiradores, provavelmente bandidos! E todo mundo começa a meio que tomar uma posição. Alguns dos hostigers que estão ali, eles puxam escudos e você vê flechas atingindo tanto a carruagem que está Travada. travada, quanto o escudo daqueles que você conseguiu avisar. Existe um ataque vindo de dentro da floresta. Iniciativa. Iniciativa. Vamos jogar é do o quê? Pógno. Iniciativa. Iniciativa é o seu valor de destreza aqui, ó. 2. Pógno Então é um D10 mais foi 2. 4. 10, 7. Os soldados foram 7. Eu tirei 9. 9? Eu vou jogar agora do resto da galera. Então ficou Rinos, Bandidos, Pógno e Caravana. Eu sei onde eles estão? Com o seu teste de percepção você sabe. Só que eles estão um pouco longe. Eles estão lá, no mínimo ali, 9 pontos de ação de você. Você sabe que você consegue encurtar isso com testes, mas eles estão a uma certa distância, atacando com flechas. Certo. Enfim. Vou levantar voo. Ok. Rolo dado pra isso? Você tem voo como especialidade de sua... Especialização não, sou alquimista. Não, da sua classe, do seu... de ser poliato. Você pegou... Ele tem, mas você ele pegou um não dado a dá mais de... Eu peguei um DD, Você pegou um D10 dado a a mais. mais, né? Então você não Isso. tem voo. Eu sei voar, mas eu não tenho a perícia de voo. Faz um teste pra mim de atletismo ou acrobacia. Atletismo ou acrobacia? Acrobacia é melhor. 9, 10, 11, 12. Você sabe que você tem menos 4 no valor de defesa quando você tá voando, né? Eu já não tenho muito valor de defesa. 6. 6 é bom, cara. Eu tô com 2 de valor de defesa. Ok. Perfeito. Você tem ponto de ação sobrando? Quantos pontos de ação eu tenho? Eu tenho 3 pontos de ação. Gastei quantos para levantar voo? 1. Então tenho. Eu vou usar os 2 para aumentar o meu valor de defesa, mesmo estando no ar. Ok, você consegue. Claro. Os bandidos vão atacar vocês no geral. Vão ter só 2 dados, mas isso é dano pra todo mundo. Geral. 9 e 1, 4. 9 acerta? Os dois acertam. Os 2 4 acertam. também? Não, eu tô com 4 de valor de defesa. Então 4 acerta. Acerta? Estou no 2 de dano. Ok. Uma das flechas atinge ali sua asa. Tá com 2, filho. Você é menos 4 quando você tá voando. Não, mas eu aumentei o valor de Eu defesa. tô falando de 2. É verdade. A gente ficou com 4. Ah, não, entendi. Ok. Com o voo, eu... calma. Ah, tá.
Essa foi a ação dos bandidos. A ação do Pogno agora. Ele não sabe onde é que tá todo mundo exatamente, ele vai atirar. Ok, tem mais um dado, foi um 9. Ok. Ele atira pro rumo do mato ali. Você escuta alguém. Eu vejo, né? Que você falou que eu sei onde eles estão. Você sabe como que eles estão, você não vê eles. Tem árvore, né? Vocês estão tipo numa floresta, né? Exato. Depois disso, a caravana. A galera o capitão da caravana começa a ordenar todo mundo a formar uma parede de escudos. E essa vai ser a ação deles. Você. Tá, eu de novo? Eu tô muito longe pra chegar em voo, né? Não, porque você, em voo você dobra seu ponto de ação com o movimento. Se você tivesse voo, aumentava mais ainda. Não, eu acho que eu vou descer, porque sozinho lá não vai dar muito bom, não. Eu vou descer, gasto um ponto de ação. Ok, você pausa. E vou transformar em Bercoda. Ok, joga lá. Bercoda. Eu vou gastar as 3 esferas de vida, tá? Ok. Aí você vai ficar sem nenhuma pro resto do combate, você sabe, né? Eu sei, mas... Opção. Eu coloquei as esferas exatamente pra tentar fazer isso. Eu acho a ideia certa. Boa. 3 mais 3 de esfera, 6. Tem mais alguma coisa que soma? Você soma a sua cultura, mano. Você não soma sua esfera, você soma sua cultura. cultura. Mas é a mesma, 3. É 6 de qualquer forma. Ok. Os 6 você consegue fazer o suficiente pra você conseguir. Transformar. Calma aí, os 6 da ponta. É difícil, mano. 10. Não, mas eu tinha colocado as 3 esferas exatamente pra diminuir, né? Então você começa no. Muito difícil. Difícil, Médio. Difícil, médio. Ele passou 6. Ah, mas ele é Akinatos, né? Ele é Akinatos. Ele começa no difícil, pô. Ele começa no A Niala não eu passaria. começo Aí no ele começa difícil. difícil, desce menos 3 Eu começo no difícil, eu fui pra fácil. Fica fácil. Eu transformo. Você transforma. E eu fico ali preparado pra, se eles chegarem perto, o suficiente eu conseguir fazer um ataque efetivo. Ok, você não tem ponto de ação suficiente. Uso os outros 2 de valor de defesa agora. Os 2 pontos de ação. Você tem. Um ponto de ação, né? Que sobrou, eu uso pra esquiva, pra aumentar o valor de defesa. De 6 vai pra 7. Bom, são os bandidos agora. Eles na posição que eles estão. Eles vão tirar flechas. Um 10 e um 6. Só o 10 pega, Então você toma um de dano. mas pega em todo mundo, né? Que você tá falando. Todo mundo. E 3 deles saem correndo do mato ali. Com facas e espadas. Continua com 3. Correndo pra cima da galera. Oi? Ele ganha resistência quando ele vira urso? Ganho. Ele ganha, se Quanto? eu não me engano. Ele ganhou acho que 1. 1? Então você tem mais um Não, de eu vida, ganho mano. 2 pontos. 2 pontos, então você tem 2 É 2 de força e 2 de resistência. Então você tem 5 de vida. Agora você tem 4, né? Não Agora esquece eu disso tô não. com 4 de vida. E o resto dos bandidos sai correndo dentro do mato ali. Num charge pra cima de vocês. O Pogno, Zé Pequeno. ele vai recarregar, ele só tem 2 pontos de ação. E vai afastar um ponto de ação. Ele vai sair de dentro da. Ele vai se esconder. Vou jogar furtividade pra ele. Ele vai tentar se esconder ali atrás da carruagem. Estilo Renato. Foi, né? Ele vai se esconder ali atrás da carruagem. Ele acha que ele tá escondido, né? E é isso que ele fez. Ele recarregou. Medic! Ele recarregou e foi se esconder. Temos agora a caravana. A caravana que tá vendo ali. Alguns deles saem e começam a arremessar javelins em direção ao mato. Um dos caras que estão correndo ali recebe um javelin no peito, ele cai para trás, ele começa a agonizar ali no chão. Ali. Enquanto outros recebem mais para dentro da floresta, você não sabe o que aconteceu com eles. E alguns sofrem dano de raspão. Ok. É você. Algum perto o suficiente? Ainda não. Eles estão agora, depois que eles deram um charge deles, eles estão a o quê? Uns 4 pontos de ação de você. Então eu vou ficar na espreita ali ainda esperando. Estou cercado pelos escudos. E vou usar os meus 3 pontos de ação para
aumentar o valor de defesa. Ok. Na hora que eles veem um paredão de escudos ali e reparam que existe um urso gigante, você escuta um grito de um divino junto da floresta. Separem, flanqueiem eles! E eles vão dar uma conjuração por isso. Ok. Eles vão se mover, alguns deles vão atacar o paredão de escudos. Um deles. Só o 10 me pega. Você toma um de dano, assim, com todo mundo. Você vê que 3 deles ali chegam com as espadas e começam a meio que atacar Então dentro agora do já estão paredão. perto. Sim, perto o suficientes. E alguns acertam flechas de longe. 8 e 4. 8 pega? Não. Com o valor de defesa que eu aumentei, não. Então, foi mais uma parte de flechas que os escudos seguraram. Você vê que ele teve uns 2 soldados que caíram, uns 2 Soshlers já que caíram. Minha vez? Sua vez. Eu vou jogar 2 dados e depois mais 2, que eu tenho 4 dados para ataque. 9 e 5. Começamos bem. Ok. Esses dois também. Ah, mas esses dois eu não gosto deles, não. 10 e 7. Esse é Nossa. o primeiro ataque. Primeiro ataque. Cara, assim que você vê um deles passando pelo paredão de escudo, jogando o braço ali, você já consegue vir com a forma de urso. Dá uma mordida no braço deles. Um dos caras começam a sair, você vê que a sua forma, você acaba empurrando os soldados, e ele está exposto. Mas eu tenho 3 pontos de ação. Tem outro ataque? Não. Então eu fiquei com 1 ponto de ação só. Coloco de esquiva de novo. Perfeito. Cara, eles vão continuar tentando atacar, porque são bandidos. Merda 2-2. O ataque melee deles não deu certo. O paredão segura. E o ataque à distância foi um 10. Um 7. O 10 pega, o 7 não. Então toma mais um de dano. E você vê mais 2 soldados caindo do seu lado. 2 soldados caindo? Eles tomaram mais 2 de dano. Ok. É minha vez de novo. Não. Não, É a vez vez do Pogno. O Pogno recarregou, tomou muito dano já. Você vê que ele tá com a flecha no ombro encravada. Eu também tomei. Ele tenta dar um tiro ainda. 2 ou 7. Ok. E o 9. Pô, Pogno. Você vê que ele Brilhou. mira ali, dá um tiro num dos bandidos e deita ele. Matou mais um. Ok. A caravana vai começar a retaliação agora daqueles que estão no melee. A caravana vai jogar 4 dados. Um 5 e um 4. O 5 pega. 2, 4. Você vê que eles começam a retalhar ali e empurrar os bandidos de volta, mas ainda está sendo um trabalho difícil. Minha vez. Sua vez. Vou atacar os que estão no melee também. Nove, 3 e 9, 1. 9, 3 e 9, 1. É, 2 9s então. Você mata mais um deles. Ok. Você deita um deles. E agora é a vez dos bandidos. Dessa vez sobrou só a galera que tá no. De longe. Distância, atacando. 2, 10. Gritei. Os 2 10 pega. 4 de dano. É, Caiu. parte de dano eu caí. Caiu. Você caiu? Caí. Especificamente com 0? Menos 2. Menos 2. 2. Legal, legal. Bom, eu acho que. Eu preciso ir de banheiro. Você deu uma pausa aí? É? Tinha que ter ido direto pro urso. Não, mas é porque eu pensei assim, se eu levantar voo e eu consigo ir rápido o suficiente para atacar. Mas aí quando ele falou, depois que eu levantei voo, que ele falou que estava a 9 pontos de distância,
Eu falei, não dá, eu teria que ter ido direto pro urso. Seu rolê não é voar, mano. Não. Voar pra você tem que ser só deslocamento, igual é pro Zarak, não pro combate. O voar é só depois que eu pegar combate aéreo. Você tem que voar primeiro pra depois pegar combate aéreo. Sim. Eu pretendo em algum momento, mas por enquanto não. Por enquanto não dá. Porque se eu tivesse combate aéreo, eu já descia atacando, né? E eu tenho uma espada curva, espada que ignora 3 de Cara, armadura, eu acho que você vai ter que escolher. Ou você vai ser um bom um bom urso. urso ou um bom cara pra lutar no ar. Porque só alquimia você pode usar pra outras coisas, tá ligado? Você pode abandonar a ideia do urso. Não, mas a alquimia é pra mim transformar. Desculpa. Tranquilo. Bate um. Bom, voltamos. Desculpa. Agora é a ação do Pogon. O Pogon ele vai gastar um ponto de ação para poder fazer reload e o outro para usar a poção dele em você. Ok. Faz ter sobrevivência também. Sobrevivência? É pra você ver se tem exaustão ou não. 7. Boa. Você volta com um ponto de vida. E ele tá ali em cima de você. Agora a vez da caravana. Fazer o ataque deles. Arcos e javelins são atirados. Nossa, foi muito bom. 2-7. 2-9. Cara, eles arremessam. E aí, é sua vez agora. Minha vez? Eu vou... Gasta um ponto de ação pra tomar poção? Eu tenho uma poção, então não vou tomar Faz um teste pra mim de percepção primeiro, então. Antes de você tomar sua percepção. Vai dar uma percepção pelo mestre, hein? Boa. 9, 10, 11. E tirou Com desvantagem? 2-9. Com desvantagem. 2-9. Brabo. Não vira. O Azar. microfone até caiu. Azar. Isso. Seguinte, você repara que não existe mais nenhum bandido ou perigo próximo a você. Você pode tomar sua poção. Obviamente. Eu vou tomar. Eu vou tomar a poção pra não correr riscos. Poção cura quanto? É uma poção pequena? Eu não anotei que tamanho que é. Eu coloquei Tá aqui pequeno. poção de cura. Poção de pequena cura 3. 3. Então, tô com 4. Ponto de Combate vista. sincero. Você vê que ele fica alguns momentos ainda todo mundo meio que tentando... Pensa, né? E existem alguns que morreram. O capitão do convoio, ele... Bom, embalem os corpos e vamos levar para o Diáfanos, já estamos perto. O enterro aqui não faz sentido. Eu ajudo a tirar, a desatolar a carroça. Ok. O que vai ser de atletismo pra mim? Atletismo? Transformado... Não, você não tá dando pra lá. Não. Você tá. Tá. Não destransformei ainda. Eu tô com mais 2 em força. Então o atletismo meu é com 2 pontos a mais. Tem desvantagem? É com desvantagem. 3, 4, 5. Ok. Você vai ali e consegue. Ok, aí eu Junto com a volto. ajuda dos outros. Aí eu volto pra minha forma normal e entro na carroça. Você vê que tem algumas pessoas que acham estranho. Já tô acostumado. Mas não estranho no sentido... Ruim. É mais no sentido de curiosidade, de Ajudou nós. algo novo, algo meio inesperado. Cadê a diplomacia, porra? Eu não tenho Um diplomacia, amigo, ó, não. performance. Mas meu personagem Filha da puta. não tem Ele tá não é nem bom nada desses negócios. Meu personagem não é bom dessas coisas, não. Porra, mas rola, vai que você tira 2-10. Diplomacia, Não, filho? faz um performance aí pra você fazer uma amizade. Diplomacia cara, você tá minha é precisando. negativa, tá doido? Se você quiser.
Mas no geral eu vou você se deixar- encolhe ali, Eu vou ficar volta quieto na minha. ao seu caminho. Faz sentido com o personagem. E nessa a gente vai ter a nossa primeira pausa. Voltamos. Só dá seu microfone, cara. Uns debates cabulosos aqui que a gente teve no intervalo. Cabulosos. Bom, meu querido Rinos, você conseguiu se livrar ali daquele combate. Você tem algumas horas ainda de viagem até o Diáfonis. Eu não vou descrever de novo aquela paisagem inicial que você tem, mas você sabe que aquela estrutura magnânima? Eu acho que Magnífica. Magnífica, mano. Magnífica é questão de beleza, estou falando questão de tamanho. Tamanho. O Diáfonis é muito grande. Então é magnânima muito mesmo. Não. É magnânima. Magnânimo. Quando você consegue chegar um pouco mais perto, eu estou falando questão de horas de viagem. Ok. Principalmente você é uma pessoa que voa. Né? Você tem uma noção de altura um pouco melhor. Se você quiser jogar um teste pra mim, você pode, mas eu vou te dar já uma média mais ou menos ali do que você acha Ok. que tem naquele lugar. O Diáfonis ele tem pelo menos 36 metros de altura. O que dá cerca de 5 a 6 andares de estrutura ali. Ele tem a sua profundidade de pelo menos 2,5 km até o centro. O centro maior. Nem toda. Faz um teste de cultura pra mim. Cultura? Ah, isso é bom. Cultura eu sou bom. 4, 3, né? 5, 6, 7, 8. Você sabe que o Diáfonis ele é modular. Principalmente a arena principal dele. A arena principal dele é muito grande. É uma questão de algo que se assemelha a quilômetros quadrados. Quantos maracanãs? Quantos maracanãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 16 maracanãs? Não, 16 é muito. 8 maracanãs. É bastante. Pensa num 4x4? 4x4 é 16, né? Uhum. 4x4, mais ou menos isso. Bem Só grande. que, a maior parte do tempo, aquilo é tomado pelo comércio. Ou seja, a arena principal ela fica muito vinculada a um máximo ali de um coliseu normal. Exceto quando tem Eventão. eventos muito grandes. Normalmente esses eventos são anuais. Vai ter o Vila Mix, assim. E nisso você vê de longe. Miala, você já tá lá. Você tá procurando algum lugar para poder se hospedar. Existem vários hotéis. Eu quero que você faça um teste de intuição para mim, para você ver o cara que tá menos te assaltando. Pode ser investigação. Não, é intuição. Tá, entendi. Que não tá te cobrando de acordo. Ah, essa aqui é turista, vamos cobrar. 5. Zerado. 5, eu tirei 2 5. Miala, você sabe que tem um cara que tá querendo te vender uma suíte no alto, no mais alto que tem, por 3 peças inteiras à noite. Deixa eu, gente, só um minuto. Nebulosa? Calma, calma. Aí vai pegar, no meu não pega, mas no de vocês pega. Pronto. Bom, ele tá te vendendo ali por 3 peças, porque ele fala que nessa semana vai acontecer no final do evento que está sendo contado a história do Solane enfrentando os Jaali, onde o príncipe do Diáfonis vai interpretar os Jaali e um Lacertan vai interpretar a Solane. Isso vai acontecer amanhã, porque já está tendo uns dias. E ele te garante, para essas 3 peças, que você vai ter a melhor visão do seu quarto para esse combate que vai acontecer. Seguinte, deixa eu perguntar uma coisa. Existe a profissão de ser um gladiador ali, não é?
Eu posso me inscrever de alguma forma em alguma coisa pra ter um alojamento? Pra ser uma gladiadora ali? Bom, minha Pra me infiltrar dessa forma? Novas inscrições são feitas normalmente com pessoas mais jovens que você. Mas é sempre aberto. Você pode ir no Distrito Central e tentar se alistar como um Roshgar. Eu jogo uma... Mas, você vê que ele olha pra você assim. Eu já vejo que você possui um símbolo. Eu jogo uma meia peça pra ele assim. Alguém específico que eu poderia falar, que poderia me ajudar? Procure Teron. Se o Teron não estiver disposto, me vê com o Tito. Peraí, repete, eu não entendi. Teron ou Tito? Teron ou Tito. Tito é um apelido, porque o nome dele é Tito Rossomik Avraskinagius. Ok. Então a gente chama ele de Tito. Mais fácil. Ah, o Tito ele é um Krapotusk, tá? Então... E o Teron? Teron é um aprendiz igual você, minha querida. Ok, fechou. Muito obrigado, amigo. Mas eu te garanto que Makdugares, quando tentam se inscrever, eles tendem a ser massacrados de uma forma vexaminosa. Só vou saber se eu tentar, não é mesmo? Boa sorte. E eu vou embora. Eu joguei uma moedinha pra ele antes. Tá? Ok. Mas você vai pra onde? Você vai pro Distrito Central? Eu vou... Primeiro eu quero fazer um... Você vai alugar o quarto? Não, não. O cara te ofereceu. Tá de dia ainda, né? Tá de dia ainda. Tá de dia, tá de Eu dia. quero fazer um scout pela cidade. Eu quero realmente dar uma mapeada. Você quer só ter um layout da cidade ou você quer procurar alguma coisa específica? Eu quero saber os pontos chaves. Por exemplo, a localização Então, da você vai onde fazer- ficam os malucos lá, o Beastmaster, Cara, você vai fazer onde um- compra os animais. Ok, você vai fazer pra mim um teste de investigação. Se você falhar, você vai ter que fazer um teste de manha pra mim. A dificuldade é média. Tá. Eu posso fazer um bumpzinho de entropia pra rolar com vantagem? Vai ser o bump, você não tirou? Eu tirei um 10. Ok, perfeito. Investigação. 7, 8. E Pra fala. mim, não. Ah, tá. Pegou? Que merda, como é que eu tenho parado de gravar do nada? Zé? Às vezes por causa da mensagem de De bateria? bateria. Pode ter sido. Nossa, então a gente perdeu muita coisa. Não vamos descobrir que a Niala tem medo de mulher bonita. Não, eu volto o dinheiro, vamos fazer de novo. Não. O que já Bota foi... outra! Resumindo aqui, pra quem perdeu, eu acabei de ficar invisível no chroma key, mas pra quem perdeu, ó, estou voltando lentamente. A Niala, ela teve um teste com uma mulher, uma garota, Muito linda. muito linda, e ela perdeu muito dinheiro com isso. Valeu a pena. E a Niala Eu ganhei. ficou apaixonada. Sim, ela teve o primeiro amor dela. Enfim, Ou o segundo, ou terceiro, acho que é o 17º. Do ano. eu viro pro Pógono e falo, eu acho que é melhor a gente ir direto no nosso objetivo, não? Vamos, eu acho que a Niala já deve estar lá. E a gente segue, então. Só que vocês não sabem onde ele está. Vocês sabem que ele está no Distrito das Patas. Mas vocês não sabem onde isso fica. Eu pergunto pra alguém. Ok, faz um teste pra mim de performance. Performance. Ou investigação. Você decide. Que é outra também. Performance. Oi, nebulosa, Ou lindona. investigação. Velho, Ah, acredito tanto que essa faz, porra os dois vai é gravar, ruim. velho. Foi A muito melhor divertido. cena possível, a melhor cena que O Pógono não é melhor que eu nesse negócio, não? O povo não tá aqui, né? Não, foi 5 menos 2. Achei que era um. 3. Nossa, foi o limite do fácil. Foi não, fácil é 4, mano. Fácil é 3. 4 e 5. 4 e Não, 5. 3 é falha, é verdade. 4 e Então 5, meu bebê. não descobri nada. Vocês se perdem muito ali. Faz um teste de sorte pra mim, você e você. Real. Faz. Ímpar. Ímpar. Sorte eu não acho, tá? Par. 9. Foi ímpar, certinho. Par. Você encontra a Niala
enquanto você tá vagando ali durante horas, naquele labirinto. Porque por mais que pareça tudo ser redondo, e onde tudo vai parar no mesmo lugar, os corredores são fechados, e você para em ruas que não são sem saídas, e você começa a meio que navegar nesse pequeno espaço de fragmento que vocês têm do Diáfanes. E lá você vê saindo umas escadas, alguém meio tonteada. Você vê que as pernas delas a perna dela parece não corresponder muito às escadas no momento que ela desce. É meio bamba. Até o final que ela chega assim, você vê que escorre um suor no rosto dela, mas você vê que o rosto dela tá muito corado. Faz um teste de intuição pra mim. Intuição. Niara estava de safadeza. Deixa eu achar. Talvez ele ache que você tava muito cansado só. Cara, eu tava correndo. Intuição. Falha, essa vai ser a resposta. Ele gritou nos dois! Gritei e ainda tenho mais 2. E ela acabou de... Muito. Aí ficou... Contra um. Eu percebo até isso. Não que isso faça diferença. Eu percebo até Sim, isso. você sente o cheiro Feminino nela. Um outro cheiro feminino. sendo poliato. Niala. Cara, do nada você tá ali meio que escorre. E ela, você escutando. Do O poliato que vocês estão conhecido. fazendo aqui, meu Deus do céu? Bom, eu acho que eu não preciso perguntar o que você tá fazendo. Eu já percebi. Eu tava investigando. Aham, investigando outra mulher, inclusive bem Eu intimamente. não abandonou vocês, cara, no dia anterior. Ela não é nada demais. É só, tipo, ela sabe muito da cidade. Eu tava descobrindo... Sabe onde eu descobri onde o Beastmaster fica? Sério? Vamos lá, gente. Mas eu descobri que essa mulher aí não foi só uma investigação, foi muito mais do que isso. Só uma investigação, vambora. Não foi, não. Eu tô só andando embora. Dá pra perceber, Niala, não finge. Eu vou lá pro Beastmaster, eu preciso ser salvo por isso. Cara, você sabe mais ou menos, né? Eu sei o rumo. Mas eu você vou não pra lá. sabe chegar lá. Eu vou pra lá, eu vou levar eles lá. Você viu que ela ignorou o que você tá falando. Você vai seguindo? Vamos lá. Porque eu vou atentar ela muito com isso durante essa viagem. De viagem. Fala aí, Joga- nós. Viagem, E como ela joga aí, tem Niala. muitos bandidos. Bandidões. 9. 9. Foi bem. Vocês conseguem navegar o suficiente. Quais são os dois distritos que estão entre aqui e lá? Porque passa por dois. Não, um é o das bestas. Qual que é o fica entre o pavilhão das bestas e o comércio? Não, vocês passam pelo pavilhão da besta. Não, a gente tá no do prazer. Aí a gente passou Exato. pelo do comércio. E vai pro pavilhão E aí- da besta. e Não depois tem vai um pro antes, distrito não? Da pata. Não tem um antes, não? A gente foi direto, né? Ok, Chegou perfeito. Então, pavilhão das bestas. Não, nas bestas eu quero olhar o pet treinado lá. Você faz o teste de investigação pra mim, cara. Fazer o bumpzinho, né? Vai que eu dou uma. 3, não foi 1, graças a Deus. Ah, detalhe, né? Ela não tomou banho. Tomei. Eu falei que a minha ativação foi fazer isso. Lá é tudo. Eu gritei na investigação. Só procura o quê? Um corvo. Um corvo, um pássaro. Um pássaro treinado, tipo, pra fazer essas scouts, essas paradas. Sim, existe ali um pássaro chamado. Paxlin. Como? Paxlin. Aparência. Parece um papagaio. Hã? Parece um papagaio. Ele é preto? Irado. Quanto que é? É 200 peças. 200 peças? Ele sabe voltar pra casa, minha senhora. Ele envia mensagens e Tem não são caixa mensagens eletrônica. escritas, mas ele pode falar, por exemplo, diga pra essa moça que ela é muito bonita e sei lá, dá um elogio qualquer. E ele estende o braço, você vê que esse papagaio olha pra você. Você é uma moça muito bonita e cheirosa. Quer ficar comigo? Fofo. É o seguinte. Tem caixa eletrônico aí perto? Do banco da galera do... Como é que faz pra usar o dinheiro do banco quando você não tá em Nizormáquia? Quando você tá em Stoic, Quando você tá em Stoic, quer dizer. você usa. Não tem Você como, só vai tipo, pro que não- você tem. Caralho, mano, que merda. Tristeza. Muito obrigado, moço. Eu vou seguir em direção ao pavilhão das bestas lá. Quando vocês passam, você vê que ele faz um fiu-fiu pra você.
você. Eu só ignoro. Na verdade, cara, você só ignora ou você se sente, tipo assim, diminuído? Porque ele é um pássaro. Só que ele não é tão evoluído igual você. Não sinto diminuído, não. Ele que devia sentir. Vocês vão então em direção ali. Passam pelo pavilhão das bestas, o que é algo que vocês sentem olhares. Olhares de poliatos e capotascas em cima de vocês, principalmente você, Vinus. Você sente que a galera olha assim como se fosse uma carne fresca, talvez. Tipo o que aconteceu com ela. Não sexualmente. Tem algum capotesse gostoso aí? Não sexualmente, então degustativamente? Financeiramente. Você é um poliato azul, cara. Entendi. Você tem que lembrar disso. Sim. Você não vê muitos poliatos ali com cores. Normalmente são marrons e cinzas e pretos. Onde tem um monte de pardal, quem é papagaio? Exatamente. Então você chamou muita atenção quando você está passando por ali. Certo, eu consigo entrar em algum lugar que não tem ninguém pra mudar de aparência? Mas é furtividade pra mim, cara. Furtividade? Não, você quer se esconder, ué? É só pra mudar de aparência, gente. Mas você pode mudar de aparência na hora que você quiser. Você que quer se esconder pra mudar. Não sou eu. É, porque senão eles vão perceber que eu mudei. Ok, e aí? Você não tem orgulho de sua tribo, não? 3, furtividade, 5. Você entra no beco ali. Você começa. a se transformar. Não, mas é transformar no Nerits. Ah, você vai transformar no Nemes. Em outra forma. Ok. Você chega ali no canto, você coloca ali no buraco que já tem seu bico, o brinco, e fecha, e você se transforma naquele humano. Quando você se vira, você vê uma jovem poliatos na sua frente. Você vê que ela tem um pescoço pelado, a cabeça também, ela parece ser meio que tipo um urubu. Só que ela é muito feinha, muito feinha. Uhum. Ela parada assim, olhando pra você assim. E você vê que ela está. Você não viu nada. E sigo o meu caminho com os dois. Looney Tunes do caralho, velho! Uma intimidação, alguma coisa. Intimidação? Deixa eu ver aqui. Intimidação. Ok. Ah, ele tem, safado. Tem. E com mais um ainda. Ele 11. gritou. Gritei. Você vê que ela, em silêncio, ela faz. E sai correndo. Ok. E eu sigo com a Niala. Eu vejo e com essa o- situação, nessa correria. E eu junto com a Niala e com o Pógono. E Por que você mudou de forma? Digamos que chamo muitos olhares indesejados que correm riscos pra mim. Ai, mas suas penas são lindas. Ok, mas aqui eu não tenho penas agora, tá? E, mano, Nela, faz o teste pra mim de percepção. Você também, Paulo. Paulo não. Isso. Tô com um... Ah, não, vou rolar meu negocinho aqui. Percepção? Não foi 2, não foi. Percepção, eu preciso de 2 dados. 10, gritei. 9 mais 1. Mas ele gritou também, 9 e 10. É 9 e Vocês 10. percebem Percepção. que rimos. Tá todo mundo olhando pra 11. você, cara. 11. Mesmo transformado? Principalmente. Porque saiu. Pensa assim: tem 3 pessoas andando. Você simplesmente saiu, voltou pro mesmo grupo com outra pessoa. Eu continuo com os dois ali andando. Perfeito. E vocês chegam até o distrito das Patas. E nisso, a gente encerra a nossa aventura de hoje.